meu nome é Rafaela Medrado, junto com a minha colega de turma, Luciana Rival. Nós iremos apresentar o artigo Otimização de embalagem de cavalos marinhos vivos para transporte. Essa disciplina se chama Piscicultura Marinha e é ministrada pela professora doutora Mônica Yumi Suzuki. Este aqui é o artigo, ele foi publicado na Aquaculture e tem como seu autor principal Felipe Cohen e seus outros colaboradores. Um pouco sobre a introdução. Primeiramente, a comercialização de milhares de cavalos marinhos vivos ocorre todos os anos. Essa espécie ornamental marinha abastece e fornece todo o aquarismo. O transporte de espécimes vivos para longa distância por meio de transporte aéreo representa um custo elevado para os comerciantes, além de apresentar risco de mortalidade, de acordo com seu manuseio adequadamente. É fundamental o transporte para essa produção, e nisso tem que se investir mais em pesquisas e as empresas elas não estão atentas a todo esse desenvolvimento de novas estratégias para esse transporte. Também temos visando, que as espécies aquáticas elas são embaladas em sacos plásticos fechados e com 1/3 de água e 2/3 de oxigênio. Também temos esse aperfeiçoamento desse transporte, ele tem um alto valor comercial, então se você conseguir fazer esse transporte, todo esse manuseio, diminuir a taxa de mortalidade, entre outros, e visando, tudo isso, o bem-estar do animal. Temos que o trabalho, ele avaliou o efeito das densidades da embalagem, tempo de trânsito, uso da atmosfera saturada de oxigênio e salinidade de água, e apresenta um substrato ao qual os cavalos marinhos podem se ter no transporte. A espécie que foi utilizada foi o cavalo marinho Hippocampus reid, que é um dos mais comercializados. Materiais e métodos. O primeiro experimento contou com o efeito da densidade, tempo de trânsito e o uso de uma atmosfera saturada de oxigênio. O segundo experimento foi o efeito da salinidade e o uso de substrato onde o animal pudesse se aderir durante o transporte. Aqui podemos observar que ambos os experimentos cavalos marinhos Hippocampus reid têm aproximadamente 80 milímetros de comprimento e os exemplares foram criados em cativeiro nas instalações do Instituto de Investigação Marinha, em Vigo, na Espanha. Os animais foram mantidos por 24 horas sem alimentação antes de serem embalados. Eles foram acondicionados em caixas de isopor e mantidos no laboratório com controle de temperatura de 21 graus Celsius. O experimento 1. O experimento 1 ele foi testado por meio de experimento fatorial de delineação de blocos casualizados com 5 repetições por tratamento. A densidade foi feita com o volume de água empregado para embalar uma única amostra, ou seja, um animal por embalagem. Foram distintos 300 ml, 450 e 600 ml. O tempo de trânsito foram 24 horas a 48 horas. A relação de água e ar dentro dos sacos de transporte foram padronizadas de 1:2. Assim, para respeitar uma coluna de água mínima de aproximadamente 85 milímetros, para cobrir o cavalo marinho. Foram utilizadas 3 bolsas de formatos diferentes. Ao todo, foram utilizados 60 cavalos marinhos e em 5 blocos de tratamento. O experimento 2 visou a salinidade e substrato que foram testados, com a base nos resultados preliminares do experimento 1. Cada amostra foi empregada em sacos plásticos de 30 ml de água e 600 ml de água e oxigênio puro por 48 horas. As salinidades testadas foram 15, 25 e 35. O experimento em cavalos marinhos Hippocampus reid tivemos que em 300 ml de água e 600 ml de água. E o tratamento A tem substrato e o tratamento B podemos observar que tem substrato que o animal se adere. Amostragem de dados. Cada cavalo marinho foi avaliado 48 horas pós-transporte, juntamente com a alimentação e o comportamento. Após a desembalagem desses animais, foram medidos a partir do topo da coroa e até a sua cauda. E nisso visou entre a sobrevivência do animal, o comprimento total e o peso único. Aqui podemos observar 2 fotos que retratam como que o animal foi identificado para ter e ser discriminado pelos tratamentos que foram diferentes. Foi colocado um colar
uma mangueira e um colar de nylon para usar para diferenciá-los. A análise dos dados do experimento 1 teve a diminuição do pH também foi testado e diminuição do pH dividido por tempo de trânsito. A amônia nitrogenada total específica de cada peso excretado por hora e a água em todos os tratamentos estavam supersaturados de oxigênio dissolvido mesmo após 48 horas após o tratamento. Aqui temos uma tabela sobre os parâmetros de água inicial usado que foram acondicionados os cavalos marinhos e a água do sistema onde os cavalos marinhos foram colocados após o tratamento. Podemos observar áreas distintas entre salinidade, pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia nitrogenada e nitrito. A análise dos dados do experimento 2 que foi aplicada a nova de 2 vias para avaliar o efeito de ambos os fatores, independentes, salinidade e substrato. Para ambos os experimentos, quando houver diferenças significativas, foram registrados. O teste de Tuckey foi usado para fazer essas comparações. O nível de significância é considerado de 95%, utilizando os valores do pH final e temperatura. A salinidade e a amônia nitrogenada. Estimou-se também a concentração da amônia presente nos sacos de envio. Oi pessoal, eu sou a Luciana, vou apresentar a segunda parte do trabalho. Resultados. O experimento 1 testou densidade, tempo de trânsito e saturação de oxigênio, teve uma sobrevivência de quase 100%. A exceção foram 2 espécimes em cada um dos 3 testes de densidade que usou ar comprimido durante 48 horas de trânsito. Queda no pH. A diminuição do pH e concentração do peso específico de nitrogênio amoniacal total excretado foi significativamente maior na simulação de trânsito de 48 horas. Porém, quando as taxas são calculadas por hora, os tratamentos de 48 horas tiveram menor diminuição de pH e de concentração de nitrogênio amoniacal, como vocês podem ver aqui nos gráficos. O tratamento com menor densidade, 600 ml, por 48 horas teve diminuição do pH significativamente menor que os outros 2 tratamentos de 48 horas. Não houve diferença significativa da concentração de nitrogênio amoniacal nos tratamentos com o mesmo tempo de trânsito. Os tratamentos com oxigênio atmosférico terminaram com água saturada de oxigênio. Os tratamentos com ar comprimido terminaram com saturação acima de 80%. O ar comprimido e maior densidade apresentaram menores concentrações de oxigênio dissolvido na água após o transporte. O experimento 2, salinidade e substrato. Todos os animais sobreviveram após 48 horas de trânsito. E todos os animais comeram em até 5 minutos após a aclimatação. Menor diminuição de pH foi na salinidade 15, seguido pela salinidade 25 e 35. A presença do substrato diminuiu significativamente o peso específico de nitrogênio amoniacal total excretado. Discussão. O hipocampus reide é notavelmente resistente ao transporte em diferentes densidades, tempo de trânsito, concentração de oxigênio dissolvido e salinidade. Ele tem uma alta capacidade de lidar com mudanças de salinidade. No experimento, alguns animais foram de salinidade 35 para 15 em 8 horas e não houve mortalidade nenhuma. A menor densidade apresentou uma diminuição significativamente menor no pH quando em trânsito por 48 horas. Provável que o metabolismo do nitrogênio e respiração foram acelerados logo após a embalagem devido ao estresse, retornando em seguida às condições normais. Isso fez com que as taxas de 48 horas ficassem menores que as de 24 horas. A concentração de oxigênio dissolvido não interferiu na respiração e metabolismo do nitrogênio. Tratamento com maior densidade, ar comprimido, por 48 horas teve concentração de oxigênio dissolvido significativamente menor, mas ainda assim foi acima de 80%. Os cavalos marinhos apresentam baixo nível de consumo de oxigênio mesmo sob condições de estresse. A menor salinidade pode ter diminuído a frequência respiratória, porque houve uma menor redução de pH. Porque o ponto isomótico do hipocampus reide é aproximadamente 12.
A salinidade da água próxima a esse ponto isomótico reduz a carga energética associada à osmorregulação. A presença do substrato reduz estresse e melhora bem-estar. O animal economiza energia durante alguns movimentos que acontecem no transporte. E o suporte ele representou menos de 1,5% do peso total, então não representa um custo adicional no transporte. Outros fatores que não foram testados e podem ser importantes para o transporte é a temperatura e a alimentação. Nesse experimento, a temperatura foi controlada e constante em 21 graus. Mudanças na temperatura podem afetar consumo de oxigênio, solubilidade gasosa e taxa metabólica. Os cavalos marinhos têm baixa capacidade digestiva e necessitam de alimentação constante. Então, reduzir o tempo de jejum antes da embalagem pode melhorar o bem-estar sem afetar a qualidade de água. Conclusão: não há padrão entre os comerciantes na densidade de embalagem. Chegam a utilizar densidade de até 1 animal por litro. Então, os comerciantes podem embalar até 3 vezes mais animais por embarque, reduzindo em 2/3 os custos de transporte. O artigo concluiu que para viagens curtas não precisa utilizar oxigênio puro e para viagens longas uma baixa salinidade e uso de substrato. É isso, obrigada.